Olá, boa tarde. Meu nome é Flávia, sou professora de Matemática e Física no ensino médio na Cooperativa Educacional Albert Sabin, em Sinop, Mato Grosso. Eu, como professora nessa cooperativa, atuo desde o ano de 2011, mas já sou graduada desde o ano de 2005. No ano de 2021, a cooperativa, numa parceria com a Fundação Sicredi, nos proporcionou, enquanto professores, uma habilitação em um dos programas educacionais da Fundação, intitulado A União Faz a Vida, que nós carinhosamente chamamos de PUF. O PUF é esse programa que utiliza a metodologia de projetos. Nós fizemos a habilitação para atuarmos utilizando esse projeto em sala de aula. Então, no início do ano letivo de 2022, os nossos alunos começaram a trabalhar com essa metodologia juntamente com os professores. A metodologia tem 2 princípios norteadores, que são a cooperação e a cidadania. Utilizando cooperação e cidadania aos conhecimentos curriculares, nessa associação, a gente desenvolve a habilidade dos alunos e eles tomam para si o conhecimento que seria abstrato naquele modelo tradicional, onde o professor fala e o aluno ouve e reproduz. Não é assim que nós trabalhamos no PUF. É uma metodologia onde o aluno é protagonista do seu desenvolvimento. Pois bem, então eu vou apresentar para vocês o que é o PUF. Então vamos lá. O trabalho que eu desenvolvi com os meus alunos no ano de 2022 é esse, tem esse título: Motores no Progresso de Sinop, Mato Grosso, uma investigação coletiva com o uso da metodologia de projetos. Então aqui eu já falei um pouquinho sobre mim, então vamos conhecer o PUF agora. O programa foi inicialmente lançado pela Fundação Sicredi em 1995, no interior do estado do Rio Grande do Sul, tá? É o principal programa de educação da Fundação Sicredi e, como eu disse para vocês, ele possui uma metodologia própria, sustentada pelos valores de cooperação e cidadania e que expressa pedagogicamente pela pedagogia de projetos de trabalho. O programa está alinhado aos princípios do cooperativismo no 5º e no 7º princípio, respectivamente. O 5º, educação, formação e formação, e o 7º, interesse pela comunidade. Essa é a base que nós temos de valores e princípios que o PUF produz. Agora, falando sobre o meu projeto, então nós temos a seguinte situação. Como eu disse a vocês, no ano de 2022, nós começamos a desenvolver esse trabalho com os alunos na cooperativa. Então, primeiro de tudo, o que nós precisamos fazer é escolher um tema. Esse tema é debatido entre os alunos e eles repassam. Já no ano de 2021, eles queriam trabalhar na Feira de Ciências com um tema chamado motores. Eles queriam falar sobre motores. Então, eu sugeri a eles que eles continuassem utilizando o mesmo tema, mas que eles procurassem, no nosso município, alguma aplicação desse tema em que eles gostariam de falar. Então, nós temos a escolha do tema deles: a produção de eletricidades por motores nas usinas termoelétricas. E aí a gente começou a construção do projeto. Todos os pontos, nós temos 10 passos dentro do programa do PUF, que a gente segue para que os alunos tenham noção do desenvolvimento do projeto e dos conteúdos em que eles vão ser introduzidos esse tema. Começamos então, o primeiro passo é a escolha
do tema e eles escolheram motores nas usinas termoelétricas, até porque Sinop é uma cidade fundada em 1974 e até 1994 a produção de energia no município era por motores, por isso a escolha desse tema para o projeto deles. Então, como os alunos gostariam de saber mais sobre motores, no dia 26 de abril de 2022, nós começamos a trilha do projeto, fazendo uma investigação que nós chamamos de expedição investigativa, onde os alunos foram levados a uma mecânica, para que eles conhecessem sobre motores, as peças, as partes, as funções, a diferença de motor a gasolina e a diesel, e nós visitamos então uma empresa local aqui da cidade chamada Tuiuiu Auto Center. Depois que nós fizemos essa investigação, os alunos voltaram para a escola e foram fazer as suas experiências e os seus relatos na forma escrita sobre a expedição investigativa. E aí eu coletei aqui, para mostrar para vocês, 3 falas de 3 alunos. O primeiro disse assim: foi uma experiência cheia de aprendizagem, desde o conhecimento sobre cada parte do motor até a geração de energia na cidade. Outro relatou da seguinte forma: foram experiências que contribuíram para o nosso conhecimento, desde o processo dos motores e como eles funcionam, até a colonização da cidade de Sinop, Mato Grosso, e o avanço da energia elétrica na cidade. Por último, um aluno relatou: a melhor parte sobre as visitas foi que elas são diferentes de um jeito complementar. Aprendemos como os motores são feitos e as suas principais partes, mas também aprendemos sobre a história de Sinop, a evolução não só dos motores, mas também da geração de energia. Então, aqui nós temos depoimentos que comprovam que a metodologia de projeto faz diferença no aprendizado do aluno, já no princípio, no início do caminhar do desenvolvimento em si durante o ano letivo. Eu quero frisar que essa metodologia de projeto não é um programa engessado. Nós não trabalhamos da forma engessada somente na metodologia. Nós temos todo o contexto, não é rígido, não é aquilo pronto. O aluno vai desenvolvendo, o aluno vai sugerindo. Todos os passos que nós temos para concretizar o aprendizado do aluno são trabalhados por eles, e é deles que partem a iniciativa e o rumo. Não é engessado também na forma de que o projeto obrigatoriamente deve ser percorrido durante todo o ano letivo. Existem projetos que são desenvolvidos de maneira curta e projetos mais longos que demandam de mais tempo. Tudo isso parte do interesse dos alunos. São eles que determinam quando e quanto tempo eles querem desenvolver o projeto, na forma como eles desenvolvem perguntas, tá? Então, o próximo passo no nosso projeto foi a nossa pergunta exploratória. E aí, na imagem que vocês estão vendo, eu tenho a abelhinha, que é o símbolo do programa, né? Porque ela trabalha em comunidade. Há uma cooperação entre o trabalho das abelhas. E o slogan do programa, A União Faz a Vida. Junto a isso tem a pergunta que os meus alunos elaboraram para fazer a investigação deles. Como se deu a geração de eletricidade quando iniciou a colonização da cidade de Sinop? Então, nós partimos dessa pergunta.
e formulamos muitas outras, que foram sendo respondidas de acordo com o programa ia se desenvolvendo e os projetos, e eles iam construindo conhecimento. Muito bem. Então, o próximo passo foi a construção dos índices. O que são os índices? São 2. Primeiro, o índice inicial. O que significa ter um índice inicial? O aluno não vai à escola cru, com a cabeça vazia. Ele tem conhecimento, ele tem uma bagagem, um conhecimento próprio, comum, adquirido durante os anos de vida que ele já perpassou. Nos conhecimentos, nos índices iniciais, nós colocamos tudo que o aluno já sabe sobre o tema que eles escolheram. Então, como foi feito isso no nosso projeto? Os alunos se dividiram em 2 grupos e escreveram tudo o que eles sabiam sobre motores e produção de energia em usinas termoelétricas. Como a sala é grande, eu sempre trabalhei com eles em grupos. Depois que nós formulamos os índices iniciais, nós tivemos o auxílio de um morador antigo da cidade que era funcionário da empresa elétrica, e aí nós temos a participação da comunidade, que também auxilia e muito na construção do conhecimento dos alunos, o senhor Aloísio Pereira de Barros, um funcionário muito antigo da extinta SEMAT, ele que era o funcionário que cuidava dos motores na usina, né, que gerava energia aqui para a cidade. E aí ele falou para os alunos, falou das produções, como era feito o cabeamento, explicou toda a situação de ligamento e desligamento, o horário que acontecia a interrupção e quando tinha o retorno da eletricidade na cidade, porque não era 24 horas, eram períodos reduzidos, né? E aí, depois disso, os alunos fizeram os índices formativos. Então, eles já tinham alguns conhecimentos prévios que eles trouxeram como bagagem. Eles foram na mecânica conhecer sobre motores e o tema que eles queriam. Eles tiveram a participação da comunidade, que veio dar palestra para eles sobre a produção de eletricidade na cidade, né? Como era feita essa produção e distribuição. E aí nós partimos para os índices formativos. O que são os índices formativos? É tudo aquilo que você precisa e quer saber sobre aquele assunto, mas você desconhece. É a partir do índice formativo que os alunos vão montar os seus saberes de acordo com o currículo que eles têm, interdisciplinar, para materializar isso na forma de conhecimento, que vai ajudar eles futuramente. Então, os nossos alunos escreveram seus índices formativos. O índice formativo são questões. Então, a princípio, nesse projeto, em grupos, cada grupo debateu e escreveu as questões que gostariam de saber. Como que nós chegamos no índice formativo final? Nós colocamos todas as questões de todos os grupos na lousa, separamos as que eram iguais, unimos as que poderiam ser complementares, e aí eles fizeram uma votação de quais questões eles queriam responder, de acordo com a mobilização de saberes, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é. Então, eles chegaram no final desse processo do índice formativo a 4 questões. Então, nós trabalhamos com 4 questões mobilizadoras. E aí nós partimos então para a mobilização dos saberes. O que é a mobilização dos saberes? É justamente essa relação entre currículo e interdisciplinaridade para auxiliar nas respostas das questões que eles elaboraram lá no índice formativo.
Então, nós colocamos essas 4 questões na lousa novamente. Eles abriram o material deles, que no caso da escola onde eu trabalho é todo digital. Então, eles têm uma plataforma, abriram a plataforma nessas disciplinas que eles têm curriculares na escola e relacionaram as disciplinas com os conteúdos que eles tinham dentro da disciplina com as questões que eles elaboraram. E aí nós temos um mapa amplo montado que mais para frente eu vou mostrar para vocês como ficaram a mobilização dos saberes deles. Depois da mobilização dos saberes, eu já falei sobre comunidade de aprendizagem, que são pessoas externas à escola com experiência profissional ou de vida que contribuem na construção dos alunos, que no nosso caso foi o senhor Aloísio, que foi dar palestra sobre a central de distribuição de energia que nós tínhamos aqui na cidade. E por último, depois que eles estão satisfeitos, digamos assim, com a mobilização dos saberes, com o que eles estudaram, se eles conseguem responder as perguntas que eles fizeram nos índices formativos, nós vamos dar início à finalização do projeto, que é a construção dos últimos índices, os índices finais, onde existe essa integração entre os saberes dos índices iniciais e formativos com a mobilização dos saberes e a comunidade de aprendizagem que agregou mais conhecimentos a eles. Essa união eles descrevem na forma de índices finais, junto com uma apresentação. E aí nós fizemos uma mostra pedagógica, onde os alunos apresentaram os resultados dos seus problemas, das perguntas que eles tinham. Formas de registro. Durante todo o projeto, ele é sempre dito a nós, pelos nossos formadores, que é importante fazer registro para que os alunos tenham noção de como está sendo a construção. Então, eu utilizei algumas dessas. Aqui eu coloquei como exemplo várias formas de registro. Diário de bordo, portfólio físico, portfólio digital, que no caso eu usei esse programa Padlet, jornal falado para apresentação dos resultados, dos índices, cordel, carta, fotos, vídeos, nuvem de palavras, podcasts, também pode ser utilizado como forma de registro. Então, eu apresentei para eles e expliquei o que eram os registros que nós íamos fazer, e aí eles fizeram. Quais foram as formas de registro que eu trabalhei com eles? Eu trabalhei diário de bordo, o portfólio físico, que eu tenho algumas imagens que estão digitalizadas, o portfólio digital, que eu também vou mostrar para vocês no Padlet, fotos, nós temos, tá? Vídeos e nuvem de palavras. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo meu Padlet, tá? Então, aqui nós temos o título, Motores no Progresso de Sinop, uma investigação do 3º ano do ensino médio 2022. Agora ele acabou de carregar. Então, eu dividi isso em colunas. Primeiro fizemos a apresentação dos alunos, todos eles escreveram sobre si, colocaram fotos, tá? Aqui a apresentação da professora, que vos fala. E aí, todas as abas, a partir daí, nós começamos a desenvolver. Então, primeiro, o projeto, como nós iniciamos a escrita dele, como eu já relatei a vocês. Depois, a visita na mecânica, né? A investigação, a expedição investigativa, na frente da Tuiuiu Auto Center. Aqui tem alguns relatos sobre a visita. Então, o título era Relatar as expectativas sobre a vivência das visitas feitas e recebidas. Então, eles falaram sobre
a visita que eles fizeram, e é daqui que eu coletei alguma daquelas falas que eu já falei para vocês. A pergunta exploratória, e aí chegamos à construção dos índices. Eles reunidos em grupos, eles mesmos debateram e construíram os índices e digitaram, tá? Então, aqui eu tenho os índices iniciais e os índices formativos. São essas 4 perguntas que eles chegaram. Quais eram as medidas preventivas para quando ocorressem apagões? Como medir capacidade de motores e aumentar as suas eficiências? Como e onde eram feitos os descartes dos motores obsoletos? Quais outras cidades da região recebiam a energia produzida pela termoelétrica de Sinop? Então, foram essas 4 questões que nortearam a mobilização dos saberes. E esse é o quadro, como eu disse para vocês, que nós colocamos na lousa, e eles colocaram as 4 questões que estão de vermelho e elencaram as disciplinas curriculares e os conteúdos das disciplinas com as perguntas que eles gostariam de saber. Essa é a nossa mobilização do saber. Depois, eles também fizeram um cartaz que foi colocado na parede da sala. A nossa próxima coluna diz respeito à comunidade de aprendizagem. Então, nós temos na foto o senhor Aloísio durante a palestra e aqui o quadro que eles tiraram foto para relembrar depois de tudo que o seu Aloísio falou. Desde 1974, os motores, todas as potências, tudo que o motor utilizava, as cidades da região que utilizavam energia produzida aqui, como era o esquema feito de produção até 1994, quando nós passamos a receber energia lá da usina de Itaipu, pela Eletrobras, nos Linhões. Nós também fizemos uma visita à agência da Sicredi Celeiro, né, que é a agência bancária do Sicredi, que tem parceria com a fundação aqui no nosso município, onde eu e os alunos estivemos para apresentar o nosso programa aos colaboradores da agência, para que eles conhecessem na prática como o programa é desenvolvido nas escolas. Aí os alunos também relataram sobre a visita deles na forma de diário de bordo. Na construção dos índices finais, eles começaram por essa nuvem de palavras, para responder a pergunta deles. Como se deu a geração de eletricidade quando iniciou a colonização da cidade de Sinop? E aí, eles escreveram as palavras e as mais escritas, né, mais repetidas, têm maior ênfase, então elas estão maiores. Combustão, termoelétrica, motores, insuficiência, usinas, empresas, motores a combustão, né? São essas palavras que nortearam a pesquisa deles e os resultados que eles obtiveram. Eles também escreveram aqui textos com imagens a respeito, né? Era à vontade, se eles quisessem colocar imagem, eles podiam. Se não, era só escrever o texto sobre, de uma forma resumida, como eles responderiam aquelas questões dos índices formativos. Por último, aqui nessa última coluna, nós temos fotos, desde a visita deles na usina, né, com foto dos motores. Esse é um motor a gasolina, que é de uma Amarok. Esse é um motor a diesel de um caminhão, para eles conhecerem a diferença entre os motores. Nós também temos vídeos dos mecânicos falando sobre como funcionam os motores, as partes dos motores. E a primeira foto que nós temos aqui na galeria é essa da central elétrica aqui da cidade na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, no milênio passado, que eles reproduziram na forma de maquete.
Aqui em Sinop, para quem conhece Sinop, essa foto com toda essa vegetação atrás é onde é o Atacadão hoje. Era lá a central elétrica. Então, esse é o meu Padlet, uma forma de portfólio digital que a gente usou para coletar os registros dos alunos. Eles também fizeram diário de bordo, escrito à mão, e aí nós tivemos produções maravilhosas. Como essa primeira, que foi um grupo de alunos que fez com o desenho da Gertrudes, que eles nomearam a abelhinha do programa como Gertrudes. Temos essa de um outro aluno que é sobre a investigação lá na mecânica, e aí ele desenhou as peças e falou sobre como a usina chama tuiuiu, então ele desenhou um tuiuiu. A criatividade deles, eles ficam muito à vontade para escrever. É a liberdade que eles possuem de expressar como esse conhecimento foi agregado por eles. Nós também temos uma síntese, né, feita sobre a importância dos motores na cidade. Um outro diário de bordo falando sobre a visita na agência do Sicredi, e daí ela optou por não fazer manuscrito, ela optou por fazer digitado. A nossa nuvem de palavras, que eu já havia mostrado lá para vocês, que foi outra forma de registro utilizada, onde eles colocaram, resumidamente em forma de palavras, todo o conhecimento que eles produziram a respeito da pergunta. A princípio, a minha apresentação é esta. Eu agradeço ao tempo que vocês disponibilizaram para ver o nosso projeto. Nós já finalizamos ele. No último dia 5 de novembro foi a mostra pedagógica da escola, onde os alunos compartilharam com a comunidade ao redor da escola, os seus familiares e todo mundo que foi até a escola para assistir a mostra pedagógica, assistir às apresentações e ver o resultado dos trabalhos. No mais, muito obrigado pela atenção de todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a todos os organizadores da feira. Um forte abraço, até a próxima.